Welcome back. Bom, há uns minutinhos atrás estávamos falando sobre os subject pronouns, né? Ou seja, os sujeitos que praticam a ação na frase, certo? Eu coloquei aqui alguns examples, porque eu acho que sempre facilita aí no entendimento e aquela coisa de ter o costume de incorporar cada vez mais o inglês nas pronúncias e nas vivências, porque vai ficando mais claro e as associações vão começando a ficar mais abrangentes também, tá? Então aqui nos examples, os sujeitos estão grifados, né, os subject pronouns, para ficar destacado aí para vocês. O primeiro exemplo que a gente tem aqui, né, peraí que eu vou selecionar. O primeiro exemplo, I prefer vegetables to meat. Então, estou falando de mim, né? Eu prefiro legumes do que carne. O uso aí do eu. Segundo exemplo, pensando em você, you are doing really well at your job. Então, falando de você, você está indo muito bem em seu trabalho. He lives in Chicago since 2013. Então, ele mora em Chicago desde 2013. Então, o he aqui, ele poderia estar substituindo um outro nome. Poderia ser o Pedro, que nem nós usamos no exemplo ali escrito. Pedro lives in Chicago. Ou, se eu quero substituir o nome do Pedro, eu posso fazer uso do he. Próximo exemplo. She comes now. Ela vem agora. Provavelmente, quem é essa pessoa que está substituindo? Podia ser a Laís, do nosso outro exemplo também, qualquer outra pessoa, né, no que se refira aí ao gênero feminino. Então, aqui novamente aí o uso do pronome substituindo. E o it's the best city of the world. Novamente, falando de algo geral, né, e neutro, por isso o uso do it. Próximo, we, que é nós. We studied in English last summer. Então, nós estudamos na Inglaterra no verão passado. Poderia ser em conjunto, lembra que quando a gente fala de nós, eu também me incluo dentro da frase da situação. Próximo exemplo, you are my best friends. Vocês são meus melhores amigos. Então, nota aí que a gente tem o you novamente aí, só que dessa vez no plural, fazendo referência a vocês, né? E o último exemplo, they don't speak Portuguese. Eles não falam português. Novamente, o they aí substituindo, fazendo uso do eles. Então, os exemplos são para ficar um pouquinho mais claro para vocês, e a questão da pronúncia também. Eu vou repetir todas as frases novamente, para quem quiser praticar em casa. I prefer vegetables to meat. You are doing really well at your job. He lives in Chicago since 2013. She comes now. It's the best city of the world. We studied in English last summer. You are my best friends. They don't speak Portuguese. Alright? So we're gonna move on. Vamos seguir aí para o próximo pronome, que é o object pronouns. Então, se por um lado a gente tem os subject pronouns, porque ele tem uma função de sujeito, agora a gente vai falar como função de objeto, né? Tem essa diferença. No português a gente chama de oblíquo. Acredito que também não seja nenhuma novidade para quem quiser fazer essa associação. A definição que eu coloquei aqui, equivalentes aos pronomes pessoais do caso oblíquo, eles funcionam como objetos da frase, ou seja, quem ou que recebe a ação, né? Então, no caso, ele não é o que pratica, mas ele é o que
recebe. Novamente, fiz um quadrinho para ficar um pouquinho mais claro para vocês o entendimento. Como eu fiz da outra vez, eu vou repetir todos eles, né, na questão da parte da pronúncia. E depois, novamente, nós vamos ver alguns exemplos para que fique mais claro também o uso dos objetos. Mas é importante a gente ter essa noção de que na frase, né, no nosso enunciado, nós temos sempre um sujeito e sempre um objeto, né, aquele que recebe a ação. Quais são esses object pronouns? Me, you, him, her, it, us, you, them. E a tradução? Então, me, comigo, né? Ou seja, você me deu. Então, você, o sujeito de quem faz a ação, e você me deu. O me, no caso, é o que recebe, né? Em English, you gave it to me. Né? Então, você me deu. You, novamente, a grafia é a mesma como sujeito, né? Então não muda quando ele é um objeto na frase. Qual que é a tradução? Te, ti, lhe, você, contigo. Eu vou mais pra frente passar uns exemplos para ficar mais claro também. Him, que é ele, lhe, o, lo, no. Her, ela, lhe, a, lá, na. It, ela, ele, o, a, lhe. Vocês podem continuar. Us, que é nós, conosco e nos. You, vocês, convosco, lhes, los, nos, os e as. E them, eles, elas, os, as, los, las, nos, nas e lhes. Bom, eu repeti todos eles aqui para vocês, é mais por uma... É lógico que nós não decoramos, inclusive nem no português, todas essas formas de uso do pronome, mas para ficar de conhecimento e para ajudar aí no processo de conhecimento, inclusive no inglês, por isso que eu fiz questão de ler em português, para esses nomes ficarem guardados. Eu coloquei também aqui uns exemplos e a partir deles a gente pode trabalhar aí o conceito melhor para ficar mais claro. Então, o primeiro exemplo que eu tenho aqui é Leave me alone. I need to think about this. Então, eu no caso aqui, eu sou o objeto da frase. Me deixe em paz sozinho, eu preciso pensar sobre isso. Então, no caso, eu sou o que está recebendo e o objeto da frase, né? Segundo exemplo aqui, I gave you a new car. Então, I, aqui funcionando como sujeito, né, da frase, então, por isso, o subject pronoun. E aqui o you como quem está recebendo esse carro, ou seja, um objeto da frase. Ah, tá, Lu, professora, mas é a mesma coisa do que o subject pronoun como escreve. O you, ele tem essa função mas no entendimento, né, no significado, é outra coisa. Terceiro exemplo. I told him about my husband. Então, quem é o sujeito? I, por isso subject pronoun. E o him, objeto. Ele, no caso, né? We love her. Próximo exemplo aqui, como vocês podem ver. Então, we, nós, né, como subject pronoun. Mas quem que a gente ama? O objeto her. Elas, né? No caso, nós amamos ela ou nós a amamos, né? Próximo exemplo. This is our house. We built it in 2003. Né? Então, essa é a nossa casa, nós a construímos em 2003. Novamente, o it aqui como objeto, como ele é neutro, a gente faz o uso do it, também não muda em relação à grafia, tá? Próximo exemplo.
She works with us. Então, novamente, she enquanto sujeito da frase, né, um subject pronoun, e us como objeto, né? Ela trabalha com a gente ou ela trabalha conosco. Próximo exemplo. They bought you a lot of gifts. Eles compraram muitos presentes para vocês. Então, they como subject pronoun, no caso, e o you como objeto da frase. Próximo exemplo. He saw them at school. He, subject pronoun, sujeito praticante da frase. Them, o objeto da frase. Quem eles viram. Né? Quem ele viu, no caso. Eles. He saw them at school. Né? Eu fiz, nesses exemplos, coloquei as referências, né? Para saber quem que é o sujeito e quem que é o objeto. Então, quando nós estamos falando do subject pronoun, são esses que eu circulei de primeiro, né? Ou seja, são as pessoas que fazem e praticam a ação da fala. E os segundos que eu circulei tratam-se dos object pronouns, aqueles que recebem, aqueles que são os objetos da frase, né? Vou repetir as frases novamente para que essas palavras fiquem mais presentes, né, mais familiarizadas para vocês. E aí eu volto aqui para fechar com a explicação que tem no livro, que eu acredito que também ajude aí no desenvolvimento do assunto. Então, leave me alone, I need to think about this. 2, I gave you a new car. 3, I told him about my husband. 4, we love her. 5, this is our house and we built it in 2003. 6, she works with us. 7, they bought you a lot of gifts. 8, he saw them at school. Bom, vocês vão ver que essas palavrinhas vão aparecer ao longo dos textos e é importante, novamente eu vou frisar, de vocês circularem quando aparecer, tanto quando for sujeito, tanto quando for objeto, para ter essa noção de uso de um e de uso de outro, né? Pensando mais para frente nos textos e em alguns possíveis exercícios. Na apostila de vocês, passando aqui na câmera do documento, também tem um quadrinho que vocês podem dar uma olhadinha nessa, falando sobre os personal pronouns. Então, os personal pronouns subject funcionam como sujeito e vêm geralmente antes do verbo, né? E os personal pronouns object funcionam como objeto do verbo e são usados depois do verbo ou depois de uma preposição. Então, novamente, nós temos aqui, basicamente, aquela tabelinha que eu preparei para vocês, com as traduções, né? Então, subjects, I, you, he, she, it, we, you, they. Object, me, you, him, her, it, us, you, them. Exemplos com subject, vocês podem treinar a pronúncia em casa também, e de object. Então, aqui no caso, ó, antes, o sujeito vem antes do verbo, né? I want a new watch. You are late for class again. He has 3 old sisters. Does she study abroad? It's such a pity you can't come. Of course we'll buy the house. Please, you need to be fast, boys. They enjoy a lot of adventure. Object, meet me tomorrow at 5. Paul gave you beautiful flowers. I love him. Please, call her for me. Where can we find it? They invited us for the party. Guys, hurry up. We need you here. I always tell them not to do it. Bom, sorry for this one, because I love him so much. Eu falei só I love him. Mas eu fiz questão de ler as frases para vocês, para justamente reforçar essa questão da pronúncia, né?
e de repente de uma prática aí em casa, tá certo? Bom, eu queria agradecer por essas aulas, espero que tenha ficado claro o uso do artigo definido e indefinido e o uso dos pronomes aí enquanto objeto, enquanto sujeito, né? Subject pronouns and object pronouns. Agradeço a atenção de vocês nessas aulas. Thank you so much and see you next time.